Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso podcast, um podcast muito especial. E eu me chamo Roberto Serra, sou advogado criminalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Estou aqui na companhia do meu irmão, Dr. Átila Serra. E hoje, Átila, nós temos uma convidada mais do que especial. Quero apresentar a todos vocês a doutora Ludmila Torres. A doutora Ludmila, seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Primeiro eu quero dizer da satisfação e assim, da honra de estar participando de um momento tão especial, com colegas tão preparados, né? E que estão dispondo do seu tempo para levar informação para a sociedade, para a comunidade jurídica, que tanto precisa de conhecimento qualitativo. Tenho certeza que daqui sairão grandes momentos. Então, estou realmente muito lisonjeada com esse momento de estar aqui entre vocês. Realmente sou a primeira presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Goiás. É uma honra muito grande estar nesse lugar. E ser a primeira mulher, eu gosto sempre de dizer que isso não acontece por simplesmente pelo gênero. Por gênero, por capacidade, mas também não porque antes não tiveram outras colegas. Também temos um momento em que o olhar e o espaço se colocam um pouco mais facilitado, né? E aí a paridade na OAB realmente acabou trazendo momentos mais tranquilos. Mas, de fato, o que me trouxe à presidência da Ordem, do Tribunal de Ética, né? Foi porque o presidente da Ordem viu em mim uma experiência e junto com os demais colegas que validaram e me elegeram ali como juiz e nessa escolha do Tribunal de Ética. Eu tenho uma vivência de ordem dentro do sistema OAB, realmente já longevo. Eu comecei em 2003 na OAB e me formei em 2002. Minha inscrição na Ordem é 2003. Então, estou aí fazendo 20 anos de advocacia e nesses 20 anos eu estive fora da Ordem por 6 anos só. Então, o resto desse tempo, de fato, eu contribuí e participei da estrutura da Ordem, desde a Comissão da Advocacia Jovem, que eu acho que é um espaço muito importante para se conhecer e entender a importância da Ordem dos Advogados do Brasil para a advocacia e para a sociedade, e passando pelo Conselho Seccional, pela presença da Comissão de Direito de Família, que é a minha área de atuação, pela Diretoria-Geral da Escola Superior de Advocacia, onde fiquei algum tempo também como diretora adjunta. E então tive essas vivências dentro da Ordem que realmente acho que me trouxeram à presidência do Tribunal de Ética, mas eu confesso que é um dos desafios dos mais tocantes, assim. Acho que o trabalho mais árduo dentro da Ordem é julgar colegas. Mas é também o dos mais relevantes, porque quando você faz o controle deontológico, você está garantindo mesmo, né? Uma advocacia rígida, plena, íntegra, de acordo com o que a Constituição nos defere. Então, acho que foi isso que me trouxe aqui, essa experiência que eu tenho, e a advocacia é onde eu fico à vontade. Eu digo que eu não pensei em fazer outra coisa quando eu me formei, só pensei mesmo em advogar. Tive experiência aí com grandes processualistas civil e realmente o direito civil é o que me encanta e acabei sendo cooptada pelo direito de família. Talvez seja também uma característica que hoje enxergo melhor o porquê que veio, porque o direito de família ele é muito além do direito processual, do direito civil. Ele precisa de algo que eu acho que os advogados têm de melhor dentro do sistema de justiça, que é um olhar acurado, é um olhar atento, um olhar para além do que se aparenta e sim do que se precisa para ter uma estabilidade social. Acho que é isso. Átila, nós estamos aqui nesse bate-papo com a doutora Ludmila e estamos num bate-papo com 3 juízes, digamos assim, né, no Tribunal de Ética. Eu fui juiz do Tribunal de Ética de 2010 a 2015. Você é juiz, ainda, né? Sim. Você entrou quando? Que ano? Desde a primeira gestão, Lúcio Flávio. 2016. Ou seja, eu estou quase completando 9 anos. Né? Quase 9 anos. Está no terceiro mandato. No terceiro mandato, exatamente. E você gostaria de fazer alguma pontuação, doutora Ludmila? Sim, claro.
Olha, ela trouxe aqui muitas informações, né? E me lembrou, quando a senhora começou a falar, eu lembrei muito daqueles pergaminhos, né, que a gente vê no cinema. Esse pergaminho é o seu currículo na OAB, né? Né? Porque você tem vários outros pergaminhos, mas esse da OAB eu fiquei espantado pelos espaços que você ocupou. Posso chamar de você, não é? Por favor, fico bem mais à vontade. Comecei senhora, né? Falando senhora. Quase que corrigi, mas vamos o lá, papel vamos de convidada me impediu. É só interessante Comecei isso muito aqui, formal. porque veja bem, os nossos telespectadores, digamos assim. Aliás, eu nem sei se utiliza essa expressão hoje em dia, telespectador. Usa, Igor? Telespectador? É? Os internautas, né? Aí nós começamos aqui nos apresentando, né? Eu sou juiz do TED, eu também. De repente a gente se viu, parecia que estava na sessão do TED. Vamos Aí quebrar. o Átila já, não, porque Vossa Excelência, porque a senhora... É porque eu sou uma pessoa muito formal mesmo, isso é um defeito que eu tenho. Mas com o tempo eu vou me soltando. Os melhores defeitos são as melhores qualidades. Vamos falar Os piores isso, defeitos. eu sou muito formal, já falaram isso várias vezes. Bom, mas aí, estão falando do pergaminho. Então, desse pergaminho, você seguiu ocupou vários espaços ali de importância, de envergadura. Ocupou o Conselho Seccional, né, que figura como a segunda instância, né, no âmbito do processo ético disciplinar da OAB, né, no âmbito da advocacia. Então, a sua experiência, esse pergaminho histórico, me faz pensar que você hoje está no lugar correto, está ocupando um lugar de destaque no Tribunal de Ética, que é a presidência, mas com todos os louros ali servindo como alicerces, né? E nessa experiência, eu que participo da sua jornada agora como presidente, eu percebo, eu concluo, isso deveria ter ocorrido antes, né? Porque essa abordagem, essa experiência que você tem, agregado, e aí são qualidades que talvez eu não... dessas duas, uma delas eu acho que eu não a tenho, que é a liderança natural, né? Porque você tem o conhecimento e tem a liderança, porque tem que ter liderança para ocupar um cargo, né, como presidente. Às vezes você é um excelente soldado, mas, né, você é um excelente cumpridor de ordens, vamos fazer esse paradigma, esse paralelo, mas como gerente, como comandante, é outra abordagem, né? Então tem muitas pessoas que são técnicas aí que eu vejo no Tribunal de Ética, né? É um grupo muito valoroso, e poucos ali, e na sociedade em geral a gente percebe essa natureza, né, de liderança. E você consegue unir todas essas qualidades numa pessoa só. Então é por isso que o TED hoje, eu percebo, ele está diferente das versões anteriores, né? Não que as versões anteriores tenham sido piores, né? Mas eu acho que houve uma evolução, em particular gerencial, por conta das suas qualidades, que são coisas congênitas, né? Eu agradeço muito, mas assim, o meu apontamento que eu faço, primeiro que eu ouvi de quem viveu outras gestões do TED, porque a minha experiência estava em outro lugar ao tempo que a de vocês, né, estava ali. Inclusive eu fui conselheira quando o Roberto Serra era juiz do TED, né? Verdade, era mais confortável, chegava ali já o trabalho técnico bem realizado ali para nós. Me recordo muito dos julgados dele já naquele tempo. Naquele tempo é terrível, né, gente? Mas vamos lá. Mas é um tempo logo ali. Próximo. Mas assim, na OAB Goiás, entendendo a caminhada do Tribunal de Ética, a gente percebe que é de fato a primeira vez que a gente tem alguém nesse caminho inverso. Os colegas que anteriormente ocuparam a presidência do TED, eles não tinham passado por outras estruturas, como, por exemplo, o Conselho, né? Em outros tribunais de ética no Brasil, os presidentes são conselheiros. Aqui a gente não tinha essa experiência.
E o conselho, para além da segunda instância, ele lida com as questões administrativas da ordem de super importância dentro da prática da advocacia. E você entender as agúrias da advocacia te entrega melhor olhar para o processo ético quando você está tratando, né? Para a gente não emprestar o processo ético para ser o ferrão da advocacia, e sim ser motor. Então, eu acho que também atribuo, talvez, essa sensação de diferença a essa experiência também. Mas, claro, essa liderança, fico feliz de ouvir que tenho e tento mesmo ter, porque eu acho que quando a gente está à frente de tantas pessoas, a gente tem que se dedicar como a gente potencializa todas para que o corpo não se desfaça e entrega o melhor de cada um, né? Então, essa é a missão, mas eu acho que E tem outra situação também. Hoje, o olhar para o Tribunal de Ética, no geral, da experiência que eu tenho no Brasil todo, hoje eu participo das discussões nacionais no Colégio de Presidentes, e a mesma sensação, a necessidade do Tribunal de Ética sair um pouco ali do lado, de ficar parecendo que é algo que é melhor não ser visto, porque parece ruim ter Tribunal de Ética, e ao contrário, é o que eu tenho falado quando tem oportunidade. Uma advocacia que realmente está estável, ela se alicerça em 2 pilares. Uma prerrogativa à altura do Tribunal de Ética. Se um tiver mais que o outro, pode haver desequilíbrio, né? Então, eu entendo que a força tem que vir para esses 2 pilares. E quando nos bastidores, como interrompi, quando nos bastidores aqui, eu falei que o Roberto e a Ludmila são, hoje, em Goiás, do meu ponto de vista, os expoentes, né, do processo ético disciplinar, eu digo isso porque cada um dentro das suas características, da sua, por conta dessa maravilhosa surpresa de ter alguém, né, que trouxe uma abordagem diferente, com conhecimento e com toda essa capacidade gerencial, né, porque não é fácil. São quantos juízes? 81? Somos 98 juízes ao todo. Lidar com 98 juízes, né, e não ouvir sequer uma reclamação, isso para mim é um sucesso total. Então, dentro das características, vocês são expoentes. O Roberto, porque vira e mexe, ele é chamado, né? Ele é conclamado, já saiu do Tribunal de Ética já há algum tempo, né? Quantos anos? 6? 2015, meu último ano foi 2015. Bastante tempo, e mesmo assim, continua hoje, em 2023, atualmente, sendo conclamado a trazer os conhecimentos que ele adquiriu, que ele tem, nessa linha da ciência do direito. Então, Roberto, eu aproveito e te falo, para te trazer aí para esse pergaminho, agora o seu pergaminho, nós gostaríamos de ouvi-lo, sobre a sua história no TED. Se você puder falar sinteticamente, como é que foi a sua entrada no TED e o caminho daí para frente? É interessante, Átila. Até agradeço pelas deferências, não sei se seria merecedor, mas agradeço também, doutora Ludmila. Mas, Ludmila, em 2010, um colega, eu não vou citar o nome aqui, um colega falou assim: Roberto, nós estamos precisando de um criminalista no Tribunal de Ética. É importante. Nada contra as outras áreas, mas é porque o criminalista ele tem um olhar um pouco diferenciado, porque o Tribunal de Ética, os processos ético-disciplinares, eles submetem-se subsidiariamente ao Código de Processo Penal. Então, como o advogado criminalista lida com o Código de Processo Penal e com um olhar, digamos assim, mais garantista, e quando eu estou falando de um olhar garantista, não é olhar defensor da ilegalidade, não. É olhar, um olhar assim amplificado da Constituição Federal. Então, por exemplo, quando a Constituição diz lá que é garantido o direito à ampla defesa, não se limita esse ampla. Esse vocábulo ampla, ele não é limitado, como se costuma fazer às vezes em outras áreas do direito. Não, é ampla, mas nesse caso aqui é só isso. Então, é essa visão do criminalista que esse colega que era conselheiro, Roberto, você aceita? Eu falei assim, aceito, interessante e tal. Porque é interessante, Ludmila, porque na faculdade, eu não sei se na sua época foi assim, ou na do Átila,
Mas na minha, eu não tive aulas de tribunal sobre ética, eu não tive aulas sobre o estatuto da OAB. Eu fui aprender... eu até tive, mas... Você teve? Eu fui aprender mesmo questões deontológicas e questões vinculadas ao exercício da advocacia com o meu pai, que o nosso pai, né, Átila, acabou sendo uma extensão da faculdade desde quando estagiários. Então, nós tivemos assim um berço deontológico graças... Não a instituição de ensino, porque eu não estou criticando a instituição, na época era assim, era outro momento, outra grade, mas graças ao nosso pai. E aí esse colega chamou, eu aceitei a incumbência, submeti lá a aprovação do conselho e passei a ser juiz do Tribunal de Ética e Disciplina. No meu primeiro mandato como conselheiro. Foi onde eu acabei investindo, Átila. E aí é que está. Formei uma biblioteca específica sobre o estatuto da OAB, sobre o Tribunal de Ética, e depois eu gostaria que a doutora Ludmila explicasse, porque nós estamos sendo assistidos para o mundo todo, né, o significado do Tribunal de Ética, mas só terminando aqui, eu acabei também me envolvendo nesse relacionamento político classista. Do Tribunal de Ética, eu fui para o Conselho Seccional, é o que você falou, é o 2º grau, né, digamos assim, de jurisdição. Passei a ter uma experiência de julgador, que a Ludmila teve na minha gestão como juiz do TED, e agora eu estou vivenciando uma experiência espetacular, que é a instância especial do Conselho da OAB. Né? Quer dizer, lá no Conselho Federal, nós julgamos recursos advindos das seccionais do Brasil todo. Então eu julgo recurso de São Paulo, julgo recurso Mato Grosso, julgo recurso... ali funciona como se fosse um STJ e um STF juntos. Uma junção desses dois tribunais, se formos fazer uma analogia com o tribunal, com o Poder Judiciário. Então, a experiência que eu tive como juiz do TED me ajudou muito a ter essas raízes e a firmeza nos passos ao decidir as causas numa instância como, por exemplo, o Conselho Federal da OAB. Muito mais segurança. Muito mais segurança. Mas, obrigado, Átila, mas aqui para Ludmila, só para fazer um resumo, né? Ludmila, a gente está falando aqui de TED, né? Parece outra coisa, mas TED significa Tribunal de Ética e Disciplina. Isso. Você poderia sintetizar o significado do TED? Por que ele existe? O TED é vinculado ao Poder Judiciário? É um tribunal? Como é que é isso? Na OAB? Tem gente até que critica esse nome que temos, né? Mas acho digno e importante, porque estamos em equidade com os outros espaços, com os outros operadores do direito. Eu acho que o tribunal nos cabe muito bem o nome. Mas o Tribunal de Ética, como em outros, né, conselhos que tem de outros profissionais autônomos, tem todos os conselhos, embora a ordem não seja um conselho, ela tem uma configuração jurídica própria, específica, com nada se assemelha, mas é porque somente nós temos status constitucional, então não temos outros autônomos para comparar a atividade da advocacia, mas todos têm que fazer esse controle deontológico, né? E esse controle tem que ser feito pelos pares, porque quem melhor pode avaliar de fato a conduta, se não os próprios pares. Isso gera crítica, às vezes, social, de que esses espaços de controle deontológico são corporativistas, o que é uma falácia, né? O compromisso de quem se coloca ali no controle deontológico da sua própria classe, dos seus próprios colegas, por mais angustiante que possa ser a atividade ali, o mistério, é imprescindível justamente para que até aquele colega que naquele momento está infracionário, que ele possa retornar com dignidade para a atividade e atuar sabendo que vai ter estabilidade naquela profissão. Então, na advocacia, é assim, não é diferente das outras, porém é um tribunal muito ativo, porque nós somos, dentro da sociedade, os profissionais que sofrem muito ataque, né? Advogado da mídia, advogado da manchete de jornal, né? E mais que outros profissionais, infelizmente não fala, numa operação tiveram tantos presos, tiveram tantos e 2 advogados, 3 advogados, né?
sempre tentando associar frisa a atividade isso, né? do advogado, as exceções com crime, né? com crime. E são exceções, né? É muito estigmatizado. Então, assim, a sociedade tem que estar tranquila porque o Tribunal de Ética funciona. E a advocacia está tranquila porque os tribunais de ética funcionam. A OAB começa com o Tribunal de Ética e todas as suas instâncias exerce com muita responsabilidade, muito estudo, muita técnica e muito cuidado o controle deontológico, que é, para quem não for jurista e estiver nos ouvindo, que nada mais é garantir que a turma está fazendo o que tem que fazer. E quem não estiver fazendo como tem que fazer, sofrer a repreenda necessária. E dentro da lógica da nossa Constituição, que o trabalho do Tribunal de Ética é de reabilitação. Ele é de apenamento, mas com vistas à reabilitação. Por isso que uma das nossas funções também é promover o ensino ético. Então, a gente pressupõe que o advogado ingressa nos quadros com conhecimento suficiente, mas sabemos, porque ele passa por uma prova da ordem que tem estatuto, regulamento, código de ética, mas sabemos que a experiência e o uso das ferramentas do advogado oferece outras questões. E não é à toa que o índice de processos entre os advogados até 10 anos é muito superior aos demais. Né? E ali, até 10 anos? Os números até 10 anos são maiores, até 5 anos tem um destaque também, eles ganham um volume maior, porque o advogado está ali se colocando, mas o tribunal não se recusa a avaliar aquela conduta, porque o advogado com um dia ou com 20, 30 anos é o mesmo advogado. Ele está ali a serviço da sociedade da mesma forma. Então, não tem como a gente falar, não, com um ano a pena tem que ser menor. O tempo de experiência não vai dizer. Então, isso nos leva a entender a necessidade, de fato, do estudo deontológico ter melhor presença nas faculdades, né? E nós temos até um projeto que vai fazer assim, mas espero ter explicado o que é o Tribunal de Ética para a sociedade e para a advocacia, na minha visão. Agora, interessante, porque você falou sobre o Tribunal de Ética e como que ele é visto pela sociedade, pelos profissionais de advocacia. Eu faço uma vírgula, coloco uma vírgula aí para dizer o seguinte: é interessante notar, Roberto, Ludmila, que antes de alguém, um profissional do direito, conhecer o Tribunal de Ética, seja como advogado de um representado, ou então como na figura do próprio representado, quando ele está ali assistindo, sendo submetido a uma sessão de julgamento e participando dela, como se muda o conceito. Porque antes de ser processado ou de ser advogado de um acusado, eu gosto de usar sinônimo, sei que você não gosta muito de acusado, né? Falar em acusado no processo ético, mas eu não sei se eu falei alguma coisa certa, mas não, eu não gosto de usar essa sinônimo. Eu não gosto muito da expressão réu. Réu, né? Mas réu fica muito intenso. Mas então, eu percebo que aquele que está naquele papel, seja como representado ou advogado daquele acusado, ele muda, ele fica espantado com a seriedade, com o compromisso e com a abordagem técnica e de liturgia. É muito interessante isso, né? Eles chegam lá, às vezes, achando que vão botar o pé na mesa, que vão chamar juiz de você, e eles mesmos, com algumas exceções, sim, raro. Desses quase 9 anos, foram raríssimas exceções de casos de desrespeito de algum profissional do direito sendo representado ou advogado dele, de desrespeito com o juiz ou um tratamento não fleumático. Então eles saem de lá com uma perspectiva totalmente diferente. Olha, o Tribunal de Ética realmente preza pela qualidade e pela intensidade formal dos procedimentos. Então eles se sentem realmente valorizados. Claro que você não vai concordar com a condenação, mas eles se sentem, poxa, aqui eu não posso... Mas por vezes concordam, nem recorrem. Mas aqui é como se fosse um ambiente jurisdicional mesmo. Eles se sentem assim, eles se colocam assim automaticamente.
uma sessão ou outra. Você concorda? Eu concordo. Vamos... E isso começou, essa divulgação, essa divulgação natural do TED, do Tribunal de Ética, natural, começou, eu lembro, a despertar na sociedade, em particular no seio dos advogados, né? Pertence à sociedade, obviamente, como a entrada da gestão anterior, que você iniciou isso aí, né? Eu lembro muito bem que teve um choque. Sim, teve uma mudança. Não teve uma mudança? Com certeza. Principalmente com o advento do novo Código de Ética e Disciplina. O novo Código de Ética da OAB. Com o doutorado. Eu em 2015, eu participei da gestão do pré-projeto relatado, encabeçado pelo Paulo Medina, né? Participei, inclusive, da Conferência Nacional do Rio de Janeiro, onde se fechou. Participei como ouvinte. Você estava lá, então? Como ouvinte. Olha, isso aí é muito bacana. Onde se fechou, digamos assim, o esboço definitivo do pré-projeto, ou do projeto de reforma. Você estava na Gênese. Eu estava na Gênese. Eu tenho até os folhetos que foram discutidos e as anotações na época. Esses dias eu estava resgatando tudo isso. Você estava na Constituinte? Eu estava na Constituinte, mas só como mero observador, né? Mas como analista. Como analista. Testemunha Na ocular. época, inclusive, eu era juiz do TED, Olha isso. né? Então eu tinha esse interesse. E aí, com o advento do novo Código de Ética, isso foi em 2015. É porque eu acho que começaram os debates em 2013. Começaram o debate para valer em 2013. Aí, Átila, eu acabei sendo designado relator das alterações do nosso regimento interno face a modificação advida no... Eu que mudei, por exemplo, tirei a instrução do processo do conselho, coloquei no TED. É outra otimização. Eu fiz esse voto, todo mundo ficou espantado, mas tá num código de ética, agora posso fazer nada. Implementar, né? Agora, é interessante essa questão do código de ética, e para que a sociedade saiba, inclusive os próprios advogados, quando se fala em conduta do advogado, nós temos duas regulamentações, digamos assim, dois códigos, né? Nós temos o código de ética, que é aquele código do dever ser, né? Como é que o advogado deve se portar? Vai lá no Código de Ética e você vê artigo por artigo como o advogado deve se portar. E nós temos a legislação do não ser. O advogado não pode ser assim, que é a Lei 8.906, que são as condutas proibidas, né? O advogado é proibido o quê? O advogado é proibido, quando receber o valor pertencente ao cliente, ficar com esse dinheiro para ele. Ele não pode. Isso chama-se locupletamento. Inclusive, é uma das penas, né? Depois você pode falar isso, é uma das sanções mais graves, que é a sanção de suspensão. O advogado que levanta o numerário do cliente e não repassa o numerário para o cliente, ele pratica uma infração disciplinar gravíssima. E aí, essa pessoa vai até na OAB, registra uma reclamação, isso se transforma no processo, passa pela presidente, né, primeiramente, e aí esse processo ele é instruído. É onde o Átila falou. Esse advogado processado, ele constitui um outro advogado ou defende em causa própria, vai até a OAB, se defende, e esse processo dele é julgado pelo Tribunal de Ética, né? Primeiramente pelo Tribunal de Ética, por um colegiado de juízes. Dessa decisão aí, se o advogado ou a outra parte discordar, pode recorrer, esse recurso vai para o Conselho Seccional. E dentro desse escopo, mais assim, procedimental, Djamila, você teria aí, assim, pelo menos de cabeça, né? Desculpa fazendo essa pergunta mais matemática, né? De alguns números, por exemplo, questão de condenações. Lá tem algum índice assim, de condenações? Será que a OAB corta na própria carne, como se costuma dizer? Corta. Eu não trouxe os números de condenações, mesmo porque eles dependem ali do trânsito em julgado, e aí ele fica mais compilado com o conselho. Eu até tentei pegar para ter um pouco mais isso, mas eu trouxe alguns outros números que possam ser interessantes para a gente entender o trabalho do Tribunal de Ética. Pegando uma amostragem assim,
aproximadamente. Uns 500 processos que eu coloquei assim para tirar uma amostragem, a gente percebe que uma que a advocacia que mais frequenta o TED nessa amostragem, ela é a cível, a trabalhista e a criminal. Cível, trabalhista e criminal. E assim, a gente tem um índice também de previdenciarista, mas essas são as que mais. A cível é porque ela copila mais, né? Mais áreas, né? Então ela acaba recebendo ali mais números. A gente tem também umas questões que se mostram que está aumentando, que é na de família. Eu confesso que eu achava que era mais raros, processos éticos de família, eles não são tão raros assim, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, nessa amostragem de 500, a gente tem 95 cíveis, 74 criminais, é mais ou menos esses números. O trabalhista, a gente está com 50, dentro dessa amostragem que precisa de um tratamento melhor para a gente enfrentar. Mas quais as infrações mais comuns? As infrações mais comuns que, é desídia. Desídia. A disparada é desídia. E aí, desídia, a gente tem abandono processual, a gente tem a falta de técnica, né, perda de prazo. Então, a gente não comparecer em audiência, tudo isso entra ali no nosso classificador de desídia. Essa é a mais comum, seguida de atravessar a procuração. Impressionante, porque a gente tem a situação em que a sociedade nos traz e que os próprios advogados trazem, porque eles precisam fazer o controle entre colegas, é controle de mercado, né? Não tem como não ser. Então, a gente precisa que a própria advocacia diga, olha, eu atuo dentro do preceito ético, não dá para o colega não fazer igual. Né? Então, a gente tem um número significativo de processos atravessando procuração e seguido de locupletamento. Dentro dessa amostragem é o que os números nos trazem. Né? Dentro do abandono do processo, que é a que ganha, nós temos os criminalistas que têm a questão de apresentar as alegações finais ou não, né? A gente tem um número grande de ofício do judiciário, e que eu te digo assim, quando eu assumi o Tribunal de Ética, eu sempre falo isso, né, Átila? Fica fácil a gente implementar melhorias quando a casa está rodando tranquila, né? Então, eu peguei uma casa arrumada. Estava em dia com os números, as atividades, os julgamentos acontecendo, né? Teve uma ampliação de juízes, então possibilitou alguns cenários. Então, na admissibilidade, a gente tem tido mais atenção nesses casos que nos chegam de ofício, porque é uma confusão, né? Às vezes o judiciário tenta se colocar no papel do controle deontológico, que nos é exclusivo, né? Eles podem verificar se tem crime, se tem consequência aquela ação, mas dizer se é ético ou não é, essa competência é nossa. Então, a gente recebe muito assim, ele tem que responder a conduta de litigância de má-fé. E aí a gente avalia se realmente, em que termos aquela má-fé está dita ali naquela sentença, se está nos termos do nosso olhar deontológico. Porque a gente não pode se afastar do fato de que ética e moral são duas coisas completamente diferentes, né? Embora o advogado tenha que ter a moral, e essa moral vai ser definida por aquele grupo social, né? Porque pode ser que condutas que a gente entenda imorais aqui, em outro estado não seja, né? Pode ter outro olhar. Então, a moral ela é estabelecida por aqueles grupos ou bolhas, da forma que quiser dizer. Por exemplo, uma conduta dentro da advocacia criminalista, moralmente é reconhecida pelos próprios pares, e para outra advocacia não é. Então, a gente tem que ter isso muito claro. O que a gente não tem dúvida são os preceitos do Código de Ética e as infrações. Essas são claras. Agora, Ludmila, diante de tantas informações importantes e interessantes para todos, eu gostaria de aproveitar alguma coisa que você disse sobre juízos criminais, né, que oficiam a OAB por conta, nesse aspecto, na maioria das vezes, por suposto abandono processual. E eu gostaria que, Roberto, como que você deve enxergar, como é que
você enxerga, melhor dizendo, como que se deve fazer a distinção no âmbito de uma causa criminal entre uma situação de real abandono e uma situação de, às vezes, apenas não apresentar as razões finais? Qual é o limite distintivo, se for possível, hein? Dizer isso aí, o limite entre o abandono e a estratégia processual. Eu já julguei casos assim, às vezes julguei improcedente, raras vezes nesse aspecto eu julguei procedente quando o advogado não apresentava um documento, uma formulação peticional ou outra. Porque, até por conviver com você, a gente trocar ideias, eu sempre entendi que muitas vezes ali é uma estratégia processual que pode até beneficiar a parte do seu constituinte. Existe como saber, definir quando é abandono e quando é estratégia processual? Porque isso tem sido enfrentado. No Conselho Federal, tem emendas assim que dizem que até o Supremo, em votos que eu tive chance de elaborar, eu citei a emenda do Supremo dizendo isso, dizendo que não poderia considerar abandono porque ali poderia ser uma estratégia processual e não oferecer as razões finais, por exemplo. É isso mesmo? É interessante, depois, Ludmila, a gente podia marcar um podcast para a gente comentar algumas condutas infracionais. Sim, né? Talvez assim, a gente comentar, contribua. Eu sei que esse tema esse tema é muito tenso. Mas eu acho que a gente pode partir simplesmente de uma análise objetiva. Sim. É uma análise objetiva do tipo, né? Começando pelo verbo, abandonar. O que é abandonar? Abandonar é perder um prazo? Não. Abandonar é quando você deixa o processo com ânimos de não mais retornar. Isso é abandonar. É isso que a legislação pune. O problema é que, muitas vezes, a defesa criminal ela é vista como um instrumento de manobra, de chicana. E isso incomoda, muitas vezes, alguns juízes, que acabam atropelando o significado mínimo das palavras que são objetivadas no tipo. E os prazos no processo penal é interessante. Os prazos no processo penal, a maioria deles, eles não são peremptórios, eles não são preclusivos. E você falou uma estratégia, e olha que interessante. Palavra de ministro do STF. Poderia ser uma estratégia. Mas veja que interessante. Tá? Detalhe. Eu já fui oficiado por juiz, por tribunal de ética, porque eu não apresentei as alegações finais no prazo. Mas olha que interessante a questão. Quando acontece um crime, o Estado ele atua. Né? O Estado ele atua por intermédio da investigação. Dependendo da qualidade, digamos assim, do crime, esse crime ele vai demandar uma investigação mais intensa e mais demorada. Então, o Estado ele fica 2 anos investigando, amealhando provas, analisando. Depois o processo vai para o Ministério Público, ele fica mais não sei quanto tempo para oferecer a denúncia. Quando ele oferece a denúncia, a defesa só tem 10 dias para apresentar uma resposta, para analisar tudo aquilo. E muitos desses documentos, mídias, interceptações, não são nem apresentadas, encerradas com a investigação na denúncia. E vai sendo apresentada ao longo do processo. Olha só, enquanto no cível você deve apresentar as provas que você possui na petição inicial e as provas que você possui para defender na contestação, no penal há essa abertura. A todo momento vai entrando documento, a todo momento vai entrando documento. E os prazos são exíguos. São exíguos. E a defesa tem que cumprir. Muitas vezes o Ministério Público fica com o processo não sei quanto tempo e o juiz não oficia o Ministério Público por abandono de processo, porque ele perdeu um prazo. E aí chega nas alegações finais, que no cível, na contestação, você tem que arguir tudo, né? Sob pena de confissão ficta. No penal não tem isso. Você pode postergar a defesa da sua tese para as alegações finais. Aí chega nas alegações finais, você vai ter que analisar aquele processo todo e o prazo é de 5 dias. E muitas vezes não dá tempo mesmo. Imagina um processo com 50 réus, não gosto da expressão réu, né? Pelo menos enquanto está sendo processado, acusado, é a visão do criminalista que eu te falei. Né? Não é que o criminalista passa a mão enquanto juiz do TED, não é que o criminalista passa a mão do processado, não. Mas ele tem essa visão diferente, no sentido de preservar ao extremo a presunção da inocência. A presunção da inocência tão incompreendida, inclusive por próprios colegas que atuam talvez até em outras áreas do direito. E aí, Átila,
chega o momento das alegações finais e você não consegue apresentar as alegações finais no prazo. E o juiz oficia ao AB por abandono. Assodadamente. Oficia ao AB por abandono. Então, sobre esse tipo específico, o abandono, a análise jurídica que se deve dar a esse tipo de processo é esta. Primeiro, análise do tipo objetivo. Houve o abandono? O que é o abandono? Primeira pergunta que você deve fazer. Depois, ultrapassado, o advogado está aí 6 meses com o processo e não ofereceu as alegações finais. Você sabe o que acontece quando o advogado não oferece alegações finais? Nomeia outro, não tem prejuízo, em tese não há prejuízo. 6 meses, beleza. Qual é a próxima análise? A análise subjetiva do tipo. Houve dolo? Qual é o dolo? Onde está caracterizado o dolo? Ele não apresentou as alegações finais em 5 dias, mas ele impetrou habeas corpus, entrou com mandato de segurança, entrou com uma medida aqui, uma medida acolá, ou seja, na periferia processual, ele está tentando anular o processo para um habeas corpus, na periferia processual, ele está extremamente atuante. Então não há o elemento subjetivo, a intenção. E prejuízo. 90% dos tipos dos incisos do artigo 34 do Estatuto da OAB é doloso. Exige o dolo. Como é que você vai punir alguém por locupletamento por culpa? Locupletar é você querer tomar para si a posse, a propriedade daquele bem que não lhe pertence. É meu. Isso aqui é meu e não vou entregar. Não é você simplesmente sacar, esqueci de passar para o cliente. Isso é culpa. Isso não é locupletamento. Isso pode ser uma outra conduta. Mas locupletar, querer transferir a propriedade de algo que não lhe pertence para si, com essa intenção, não lhe pertence, aí é locupletar. Então, é essa visão, viu, Ati? É essa análise que deve ter, não sei se eu respondi e me alonguei demais. Você respondeu, Roberto, brilhantemente, tá? Eu acho que era isso que todos nós queríamos ouvir esclarecimento sobre esse. Mas, doutora Ludmila, eu vou te interromper, porque agora eu vou fazer uma abordagem. Eu queria só fazer sobre esse tema ainda. Então vamos eu lá. Posso, para não perder outro que eu esqueci de completar quando eu estava dizendo. Como eu peguei a casa arrumada, eu consigo fazer uma admissibilidade bem detalhada. A gente tem tido muito cuidado nesses ofícios de verificar, por exemplo, se a procuração não dava poderes específicos para um ato. Sim, e aí o juiz ficou na expectativa de que naquele momento das alegações o advogado teria que trabalhar, mas não, ele não foi contratado para aquele ato, ele foi contratado às vezes só para flagrante. Entendeu? Então a gente faz essa análise. Às vezes a gente verifica, para não ter multiplicidade de colegas que nem atuaram no processo só porque está numa procuração, a gente também já avalia para a gente não instaurar processo indevidamente. E nesses de ofício, a gente, antes de avaliar, se a gente não tem a documentação toda, nós temos, como os processos são públicos, sempre que, no caso dos que são, a gente verifica se aquelas alegações já foram apresentadas naquele intervalo entre o ofício e a minha análise da admissibilidade, eu não vejo por que prosperar. Agora, dentro dessas outras questões, como o Roberto colocou aqui, aí já é juízo de valor, não me cabe, porque o juízo de admissibilidade ele é objetivo, eu tenho que ver se ali a conduta merece tratamento dentro do Tribunal de Ética ou não, né? E aí, então, esses cuidados a gente toma, que eu acredito que tem nos gerado números mais eficientes, porque nós tivemos uma ampliação de número de arquivamento liminar por processos que não têm requisitos para prosperar. Não tem a conduta ali. Por que ela vai prosperar? Né? Ou aquele colega não estava ali, ou não tem a documentação do fato, enfim. Esse cuidado a gente tem tido, porque da mesma forma que é importante o controle ético, é importante não traumatizar o advogado com um processo ético que não tem qualquer razão de existir. Não, e na verdade também o abandono no processo penal qual que é a consequência do abandono, né? No processo civil é a extinção do processo. No processo penal, o processo não vai ser extinto porque o advogado deixou de praticar um ato, em regra, né? Não é isso? Então, aquilo que eu dizia, cada área de atuação ela vai ter uma moral. Porque, a rigor, o que o judiciário tende a entender é de que está na lei, tem que ser cumprido, e quando não cumpre, o advogado estaria, em tese, infracionando. Inclusive, um judiciário que tem por costume, atualmente, impor multa. Até porque a gente tinha essa prática mais nos tribunais de júri, certo? Se eu não estou enganado. Agora, essa prática está
impermeada na magistratura goiana, posso afirmar, pelo número que recebo, que não apresentação de alegações finais é oficiada ao OAB juntamente com aplicação de pena, de multa. E aí, a Ludmila falou no outro ponto que eu achei muito interessante, que é aí que eu vou entrar, se vocês me permitem, a parte da interpretação da lei. E aí eu vou chamar uma situação fática que tem a ver com nós civilistas, mas tem a ver com a hermenêutica jurídica também. É a questão da interpretação da lei. Mas, antes de falar isso em um minuto, eu gostaria de perguntar para os senhores, assim, para vocês, para começar pela nossa convidada, quais as qualidades, pode relacionar aí umas 3 para ficar mais fácil, né, que um juiz no tribunal, aí eu vou focar porque eu acho que é uma qualidade para qualquer juiz, mas vamos direcionar para esse assunto. Qual 3 qualidades, ou uma que você acha que seja mais importante para um juiz do Tribunal de Ética? Quando eu falo juiz, eu falo juiz lá de Sabe qual que eu acho que é a primeira? A primeira, a principal, qual? Ser um advogado atuante. Essa é uma qualidade. Porque eu tenho que pressupor que qualquer advogado tem técnica. Sim. E aquele ainda não se aprofundou, que ele se aprofunde. É. Agora, ser um advogado atuante eu acho imprescindível para conseguir avaliar ali um outro colega. Porque a gente sabe que às vezes o colega não está na atuação. Ou tem uma atuação que é, às vezes, consultiva. As questões que nos chegam no Tribunal de Ética não é da advocacia consulente. Não é da advocacia consulente. É da advocacia de balcão. É a advocacia basicamente judiciária. Né? Administrativa, inclusive em números, nos chegam pouquíssimos processos. Da advocacia municipalista, a advocacia, por exemplo, dos procuradores de direito, de justiça, procurador-geral, procurador de Estado, procurador de município, senão eu estava trocando aqui, procurador de município, advogado da União, não nos chegam. Não nos chegam. Então, o que nos chega é dessa advocacia. Então, eu acho importante, não que não tenha requisito o advogado público, porque tem, e tem a qualidade, porque ele está na atividade judiciária, né? O procurador está diretamente no balcão. Mas eu acho importante, primeiro, ser um advogado atuante. Ou seja, ter uma bagagem de vida, né? Profissional. Ter uma vivência. Essa é a primeira qualidade. O tempo de vivência, eu acho que a gente precisa ter a ventilação dos advogados que estão no início de carreira. Eu acho que isso Tanto sempre... que um dos requisitos para ingressar como juiz do Tribunal de Ética, não mais? Aqui não. Na minha época era, salvo engano, 5 anos. Sempre acompanhava o número de... O tempo do conselho. O tempo do conselho, exatamente. Agora não. Aí quando o conselho diminuiu para 3 anos, né? Porque hoje diminuiu, são 3 anos. Aí diminuiu também? Diminuiu 3 anos? Eu acho ainda muito pouco para essa vivência. A vivência ali. Vivência é maturação. Mas não tem sentido o conselheiro, em segunda instância, ter 3 anos e julgar o processo e no TED ter essa barreira. Não seria contraditório, então... É do sistema. Sim, a gente retomaria um debate que eu digo que lá no começo da minha carreira como vice-presidente da Comissão da Advocacia Jovem, eu era uma das poucas que dizia que eu achava que a quebra total de cláusula de barreira não entregava para a advocacia, muito menos para a advocacia jovem. Né? Mas estamos aqui com essa queda. Né? Mas eu tinha essa fala contrária aos colegas da época, porque eu acho... E não sei se porque eu já estagiava durante a faculdade, eu só estagiei em escritório de advocacia, né? Então, assim, eu só experimentei mesmo a advocacia e realmente a lida diária ela entrega outra capacidade, né? A aplicação da técnica jurídica, ela entrega outra situação, ela entrega outra qualidade na atividade. E não quer dizer que o advogado com menos tempo de advocacia vai estar aquém do advogado com mais tempo. Ele pode ali beber da fonte dessas experiências e, de fato, entregar da melhor forma. O que a gente precisa entender é que não dá para dispensar
essas experiências, né? Por isso que eu acho que vocês estagiários, como vocês também, me parece, tiveram essa experiência de já estar dentro do escritório de advocacia, sim, desde o nascituro ali do curso de Direito, o olhar vai ficando acurado para a advocacia, né? Eu acho que o primeiro requisito é esse. O segundo é ter muito compromisso com o que está fazendo, porque não é remunerado, né? Não é remunerado, só ganhamos sorrisos. E nem sempre, né? Mas não é remunerado, exige dedicação, existe estudo, há responsabilidade, né? A gente pode ser responsabilizado, a gente pode ser acusado de prevaricar, a gente pode ser acusado de ser leniente, né? A gente pode ser acusado de uma série de situações, então precisa ter acho que esses dois requisitos, porque a técnica e o conhecimento eu pressuponho que todo advogado que se inscreveu na ordem tem. Muito obrigado. E você, Roberto? Átila, a Ludmila, ela falou praticamente tudo, né? Tudo. Eu acho que a questão do compromisso, ela é imprescindível. Nós temos que ter a ciência que nós estamos julgando um colega, né? E esse compromisso, ele está muito vinculado com dois outros fatores de ordem muito subjetivas, muito pessoais, que é o bom senso e a prudência. Acho que o bom senso... Eu vou até escrever essa palavra, eu vou utilizá-la daqui a alguns minutos. Bom senso. O Eduardo, o jurista uruguaio, Culturi, né? Eduardo Culturi, ele já me dizia que quando o direito entrar em conflito com a justiça, lute pela justiça. Será que o direito entraria em conflito com a justiça? Será possível de se conceber, de se imaginar, já que o direito é um instrumento pela qual se busca alcançar a justiça? Sim. É claro que nós poderíamos passar aqui horas filosofando sobre essa questão, diferença do direito e da justiça, mas muitas vezes é o bom senso que vai nos guiar à aplicação da justiça, né? Por intermédio da análise do direito, que algumas vezes pode vir a entrar em conflito com a própria justiça. Só para um exemplo, que inclusive está voltando agora, é a questão da prisão em segundo grau, né? A prisão em segundo grau. Deputado, justo, Moro, né, que está é justo à frente. Prender alguém, que alguém vá para a prisão, para esse sistema falido que nós temos, depois de uma decisão de um tribunal? Isso é justo? Eu particularmente entendo. Apenas e tão somente somente da decisão segundo grau? Eu particularmente sempre entendi que não. Por quê? Porque não houve o trânsito em julgado. Enquanto não se esgotar as possibilidades de interposição de recurso, essa decisão que aplicou uma pena grave, que é a pena de prisão, pode ser modificada ou não? Claro que pode. Aí alguém vem e diz, não, mas o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo, não decide matéria fática, decide só matéria de direito. Não. Supremo Tribunal Federal, o STJ, revalora matéria fática e dá um novo enquadramento. E nesse novo enquadramento pode estar lá o enquadramento da absolvição. Então, de repente, isso passa a ser direito. Se for aprovado esse projeto de lei que foi ressuscitado agora no Congresso e for transformado em lei e a pessoa já puder cumprir a pena antes do trânsito em julgado, essa é uma matéria de direito, mas que afronta a justiça, porque não é justo. E aí, como é que você lida com isso? E aí você vai ter que ter o bom senso, você tem que ter uma prudência, porque um juiz, quando vai determinar eventualmente a prisão de alguém que foi condenado a um segundo grau, ele tem que ter uma vivência necessária, uma experiência, porque é preciso deixar bem claro que experiência nem sempre está vinculada com a vivência. São duas coisas que podem andar junto, e nem com a sabedoria. Né? Então, veja como é complexo, Átila, essa arte de julgar. Seja compondo um tribunal de ética, na área administrativa, seja compondo o poder judiciário, é muito complexo. E na sua opinião, já que você perguntou, quais são pelo menos as duas ou as três características? Eu concordo com tudo que foi falado aqui por vocês. E o bom senso, eu até anotei essa palavra aqui, vou dizer por que essa palavra bom senso me veio, há uns dias atrás, me veio na cabeça, na perspectiva de julgador, que eu já tenho algum tempo. E o bom senso, para minhas qualidades, eu concordo com todos esses que foi falado. Mas, bom senso, o conhecimento jurídico e também uma boa dose de conhecimento hermenêutico.
Eu trouxe até um livro aqui, mas eu vou dizer por que eu trouxe esse livro. Porque esse dia nós nos deparamos com um caso, já era um direito familiarista. É a nossa área. Um casal foi se casar, num ato solene lá, perante o cartório do registro civil. O juiz de paz perguntou à pessoa, a moça, se ela fez aquela... ele falou aquela fórmula, né? É uma fórmula, uma pergunta. Mas, em resumo, você aceita casar com ele? E ela, brincando, achou que... quis fazer graça para os convidados e tal, né? Estava feliz? Foi uma pilhéria, foi uma brincadeira. Ela falou assim, não. E até sorriu, não. O que o juiz de paz fez? Você lembra? Não teve casamento. Cancelou o ato. Suspendeu o casamento, que a lei suspendeu o casamento. Falou, não, agora vocês vão ter que... Entrar de novo. Não pode se retratar. Não tem como. Quer dizer, pegou todo mundo, convidados. É um todo ato mundo. Formal, não é brincadeira. Gente que veio de fora, gente que estava ali. Agora veja, é aí que eu entro na hermenêutica jurídica. O julgamento, e ali eu vi vários juristas civilistas de primeira linha que eu gosto e sigo, tenho obras, dizendo, não, mas o juiz de paz fez o correto. Está na lei. Havendo a palavra não sendo dita, acho que é o artigo 1538, parece. A palavra não sendo dita daquela forma, deve imediatamente suspender o ato. E se a pessoa quiser se retratar no ato, não pode. Não vai evitar a suspensão. Por quê? Eu fiquei pensando naquilo e falei, mas espera aí. Cadê o bom senso? Aí eu até comentei dentro da Migalhas, dessa matéria, eu falei assim, olha, o juiz de paz, que é um juiz também, ele tem as características e as suas limitações, né? Cognitivas, é um juiz. Eu falei, olha, o juiz utilizou-se da técnica que não é acolhida pelos juristas, da in claris cessit interpretatio. Ou seja, na clareza da lei não há interpretação. Eu falei isso, olha, se fosse assim, bastaria então não ter juiz, põe-se uma máquina, como é que chama aquela voz de celular? Não, como é que chama? Tem um nome, não tem? Uma mulher? Siri. É isso. Como? Siri. Põe uma Siri. Cuidado que ela vai falar aqui. Vai acabar falando. Põe uma Siri dessa, olha, brincou, cancelou o ato. Não precisa de juiz, não precisa de ser humano para isso. E aí, sinceramente, eu fiquei bastante incomodado como juiz do TED pegar situações como aquela. Porque o que o bom hermeneuta deve prezar? Coloca o Carlos Emiliano, que já faleceu se não me engano, um século e meio, 2 séculos. Um século e meio. Dizia ele, sem dúvida, quando a frase não é precisa, lúcida, escorreita, aumenta a necessidade de exegese. E aí brilha em todo o seu fulgor o talento do hermeneuta. Porém, porque a letra da lei estava assim, suspende, porém, a parte mais nobre e mais fecunda de sua arte de investigar é a que examina as leis não defeituosas, não obscuras, nem ambíguas. Estuda as normas em conjunto na variedade das suas relações e na riqueza dos seus desenvolvimentos. É sobretudo com as regras positivas bem feitas que o intérprete desempenha o seu grande papel de renovador consciente, adaptador das fórmulas vetustas às contingências da hora presente, com apressar e utilizar todos os valores jurídicos sociais, verdadeiro sociólogo do direito. Aí, o que visa a interpretação do direito? Sobretudo. O que visa a interpretação do direito? Qual é o fim dela? Do jurista. Ali. No caso de linguagem ambígua da lei, opte-se pela exegese de consequência prática, execuível, acorde com a realidade do direito. Estou dizendo o seguinte,
que se fôssemos, talvez qualquer um de nós aqui, a gente teria, peraí, acho que você não entendeu direito a solenidade da situação. Exatamente. Eu vou repetir a fórmula. Se você dizer, ou se eu entender... Mais, é linguagem corporal. Ou se eu entender... Com certeza a linguagem corporal era de sim. E eu vi juristas... E a linguagem corporal é uma linguagem. Eu vi juristas... É comunicação. Eu vi juristas defendendo o ato, falando assim, não, aquilo lá tá certo. Ele utilizou, se realmente a lei dizia, houve uma pilhéria ali, houve uma brincadeira, mas ali um ato solene. Então ele utilizou, robô, efeito robô. Olhei, está escrito assim, eu vou suspender o ato, quer dizer, todo mundo que veio de fora, aquela alegria toda, talvez até uma festa no mesmo dia. Tudo isso pode ter sido... Não, e a frustração do próprio casal, a marca indelével que ficará nesse casal para frente. Nós, como familiares, sabemos que os fatos, eles geram causas terríveis. Assim, não é o papel de quem está na função de julgar. Acrescentando, então, finalizando a minha fala, que eu acho que foi longa. Não, foi excelente. Uma qualidade hermenêutica e aquilo que o Roberto falou. Bom senso. A norma, por mais clara que ela seja, límpida, ela envolve e no processo ético, por isso que eu disse que uma qualidade é advogar, é porque só quando você está, de fato, pleno ali na sua atividade, você consegue aplicar ali o olhar mais acurado na questão para evitar o apenamento desnecessário. Como eu estava dizendo, até por provocação da questão de números, eu estava procurando aqui números interessantes para trazer. A nossa função é de reabilitação, né? E é de reeducação. Então, a nossa expectativa é que um colega que responda a processo ético não retorne. Por qualquer natureza que seja. Né? Mas ainda que aquilo seja uma conduta mais grave ou menos gravosa, aquela experiência de ser analisado sob a perspectiva ética que o faça ter mais qualidade. Eu acho que eu acho que a gente entrega profissionais melhores para o mercado. A gente tem um índice de reincidência baixo, sabia? É isso que eu ia falar. Eu ia falar agora. Eu peguei esse número. Nessa amostragem que eu fiz, alguns tem umas situações mais que a gente não pode precisar, mas de 500 aproximadamente, 411 são primários. Só 68 são reincidentes. Que são os maus profissionais. Quando eu digo que é exceção da exceção, e outra, corre o risco desse número, nesse reincidente, na minha fila, ter o mesmo colega mais de uma vez, porque dentro do número não tem como ter inteligência, a gente tem só o número de processos que entra. E aquele reincidente, normalmente, quando ele está passeando ali, ele está várias vezes. E cuidado com os reincidentes que estão nos ouvindo e nos assistindo, cuidado com essa reincidência. Porque a OAB tem uma tolerância até um determinado momento. Essa reincidência começa com a censurazinha, evolui para a suspensão e desemboca na exclusão. Porque 3 penas de suspensão, se for condenado 3 vezes por uma pena de suspensão, isso pode acarretar uma exclusão dos quadros da OAB. E aí o advogado ele é excluído definitivamente dos quadros da OAB, exatamente por conta dessa reincidência, que ela não é desejada. E por não ser desejada é que o legislador criou esse mecanismo para repelir esse tipo de conduta. E não adianta o controle deontológico, porque uma das finalidades dele é reeducar e não funcionou por 3 vezes, né? Ou mais não funcionou. E eu vou te falar uma coisa, viu, doutor Ludmila Átila? Enquanto juiz do TED, 99% dos casos que julguei, onde, inclusive agora no Conselho Federal da OAB, em que esteve presente a parte, o advogado processado, eu percebi nitidamente o peso que significou um processo ético disciplinar sobre os ombros dessa pessoa. O quão isso o incomodou a ponto de fazê-lo sofrer ao extremo com esse processo. Então, de fato, esse é um dado importante. Bom, pessoal, chegamos aqui ao nosso final, né, desse podcast maravilhoso com a nossa querida amiga Ludmila, meu irmão Átila, e vamos para as considerações finais. Doutora Ludmila, por favor, está com a palavra para as suas considerações finais. Bom, não posso que deixar formalidade, né? Considerações finais, considerações um podcast. Finais. Mas estamos aqui nesse momento, né? De formalismo e também com a tranquilidade de estar
entre amigos para falar. Mas eu quero primeiro dizer que bom, de novo, que vocês estão se dispondo a isso, a dividir esse conhecimento. Dizer para quem nos ouve, né, para a audiência, o quanto é importante a gente dividir esse conhecimento e replicar. E obrigada por confiar e me trazer aqui para falar. Estou super lisonjeada. E dizer que falar sobre ética não é incômodo nenhum, porque ética é uma obrigação de todo profissional do direito e do advogado, é imprescindível. Então, a gente não tem nenhuma dificuldade, como Tribunal de Ética, de exercer o nosso papel, porque isso só faz com que a nossa advocacia goiana seja do tamanho que ela merece, né? Muito obrigado, doutor Átila. Eu agradeço, né, imensamente a presença de todos vocês, né? Nos encheram de conhecimento, a mim em particular, acredito que aos telespectadores também. E vocês estão sempre convidados a participarem, né, das próximas edições desses podcasts. Muito obrigado e até breve. Bom, mais uma vez agradeço aqui a doutora Ludmila de Castro Torres, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Goiás, advogada, pela sua presença, viu? Muito obrigado mesmo. Engrandeceu esse nosso humilde podcast. Agradeço aqui meu irmão que compartilhou comigo esse momento tão especial. E quero desejar aqui a todos vocês que nos acompanharam até agora um magnífico dia e aguardem e acompanhem as nossas próximas entrevistas, os nossos próximos bate-papos. Os objetivos básicos aqui desse podcast é discutir assuntos de interesse jurídico, de interesse da sociedade. Muito interessante. Grande abraço e até o nosso próximo encontro, pessoal.